Olá, seja bem-vindo ao podcast Jesus em Pauta, você é muito bem-vindo aqui. E hoje temos um episódio super especial. Antes de começar o podcast, eu gostaria então de apresentar o nosso convidado, que aqui estamos com Murilo Falaver, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a jornada adventista, um pouco sobre toda essa questão de entrar na igreja, vai ser bem legal. Eu queria agradecer, então, a Associação Norte-Sul Rio Grandense, que está tornando esse projeto possível. Muito obrigada a todos também. Se você goste, pode deixar seu like, compartilhar com muitos amigos e continuar aqui com a gente. Então, Murilo, eu queria te convidar aqui para a gente fazer uma breve oração, para a gente poder ter uma conversa abençoada com todas as pessoas que estão aí do outro lado. Então, vamos lá. Gente, a nós também. Querido Jesus, que seja o Senhor aqui no nosso meio, que o Espírito Santo nos conduza nessa conversa e que edifique a nós e a quem está assistindo, que seja teu Santo Espírito falando ao invés de nós, e que o Senhor derrame muitas bênçãos em quem está no outro lado e que o Senhor acolha os corações que estão assistindo, pelo teu santo nome. Amém. Amém. Então, Murilo, se apresente, seu nome, sua idade. Oi, tudo bem? Eu sou Murilo, tenho 16 anos, agradeço muito pelo convite, acho que a gente vai conseguir debater várias ideias, ter uma conversa muito legal. Então, como eu falei, né, o nosso tema hoje vai ser sobre essa jornada de igreja adventista. Não foi falado no último, né, mas toda essa Associação Norte-Sul Grandense, né, tudo adventista, então somos dessa igreja, né, somos cristãos adventistas. E o Murilo, então, está assim nessa jornada. Faz quanto tempo que tá nessa jornada? Cerca ali de uns 8 meses desde o começo até ingressar completamente, até o dia de hoje. Sim. Então, Murilo, mas tu já era cristão antes disso? Ou tu se converteu? Então, eu fui católico durante a vida inteira, mas mais de influência da família. E foi, né, com base em evidência, né, com base em estudo, com base em alguns argumentos que eu não conseguia dizer o contrário, que eu fui começando a migrar mais para o estado adventista, que eu fui começando a migrar mais para um lado que utilizava mais da Bíblia, que tinha argumentos mais consistentes. Então foi nesse momento assim que eu comecei a discordar, que eu comecei a duvidar, que eu comecei a buscar um caminho um pouco diferente do que eu já tinha vindo. Sim, é bem comum, né, na igreja a gente tem muitas pessoas que vieram de outras denominações, né, tem gente que já veio do ateísmo, tem muita gente que veio de outras igrejas, de outras doutrinas, protestantes ou católicas, né, e é bem interessante, né, porque foi então tua jornada, foi junto com o protestantismo, né, pra sola escritura, que eu acho que é muito diferente, né. Sim. Então, assim, como é que foi o que foi, assim, no início? Como é que foi, assim? Porque é uma coisa muito diferente, né? Uma coisa muito importante, que coordena a nossa vida. E no início, eu queria agora essa conversa também, porque eu sei que muita gente talvez esteja pensando, refletindo sobre entrar nessa jornada. E não vamos falar que é algo muito fácil, né? Porque é algo que realmente mexe com a gente, algo que muda quem nós somos muitas vezes no sentido de pensar. E como é que foi, assim, quando tu começou os teus primeiros passos? Qual era a relação, assim, de sentimentos, assim, de algo novo, do medo, talvez? Eu acho que primordialmente ter sido a questão de lidar com família, eu acredito, né? Porque normalmente essa questão de fé ela acaba vindo da família, né? Acaba que a família tem uma religião já, tem algumas crenças e no meu caso, por exemplo, já não era mais só pai e mãe, também tinha minhas tias, minhas avós, meus avós. Então, tu fazer essa mudança, né? Tu, às vezes, mudar um pouco a forma de pensar da tua família, mudar, se tirar de um meio que tu estava inserido para um outro realmente é muito difícil, né? Aceitar que ali a doutrina que é passada, os ensinamentos que passam, eles têm um motivo, né? Eles têm ali a base bíblica, eles têm estudos comprovando. Então acho que esse foi o primeiro desafio, né? Quando a gente pensa nisso e começar depois de ter lidado um pouco com a família, de ter aceitado o fato de ir na outra igreja, daí sim para começar a lidar com um pouco de doutrina, lidar com esse tipo de coisa. Sim. A gente também não pode, né, mentir isso, que realmente tem um certo
um pouco de preconceito, assim, tanto com o cristianismo em si, né? Já é um pouco, às vezes, muito reprimido, por exemplo, em muitas universidades e tal, às vezes até dentro do meio de debates. E também muito mais adventista, né, no próprio meio cristão, que, por causa que realmente as nossas crenças e as nossas doutrinas muitas vezes são diferentes das outras. A gente tem um olhar e uma certeza que muitas vezes é diferente, como as pessoas acham, discordam e tudo mais, e gera um grande... As pessoas pensam muita coisa, assim, né? Eu acho que tem bastante pessoas que julgam e tudo mais pela questão. E você já se sentiu, assim, julgado? Eu acho que pelo meio, principalmente do colégio, eu acredito. Porque, né, Que colégio tu estuda? Não estudo num colégio adventista, então... Eu estudo no colégio adventista, é mais fácil. Então, trazer uma visão muito diferente do que já se tinha lá. Então, para as pessoas que eram religiosas, né, que não são todas, mas para os que eram religiosos, a cultura era muito católica. A cultura ainda é, né? É muito católica no sentido de tudo, de frequentar as missas, de entender uma certa interpretação da Bíblia, dos padres. Então, quando eu cheguei lá trazendo uma visão diferente, falando assim, até entusiasmado para alguns amigos meus, assim, meu, que eu descobri aqui, dá uma olhada aqui nesse livro aqui, o que a Bíblia fala sobre isso, a visão ali dos 10 mandamentos, enfim, então, no intuito de trazer essas coisas, de trazer algo diferente, eu acho que aí que veio algumas visões contrárias, de algumas pessoas falando que tá viajando, que é uma lavagem cerebral, que porque é diferente, né? É um contexto diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então tu enfrenta alguns desafios no sentido de mudar, né? O que vem de diferente para um meio que já está consolidado. Na minha sala e talvez na minha série do colégio, provavelmente eu sou a única pessoa que é adventista. Então tu traz uma coisa nova, uma coisa de fora, acaba se tornando algo novo, né? Algo difícil das pessoas aceitarem, e até tu conseguir falar um pouco mais ali dos teus argumentos, conseguir até fortalecer tua fé a ponto de estar seguro para falar para as outras pessoas, é um processo. Sim. Mas como é que tu acha, assim, tu não falou, né? Que ano tu tá do ensino médio? Eu tô no segundo. Eu já tô no terceiro. E como é que é, assim, tem muita gente, né? A gente tem vários relatos, assim, no cristianismo em geral, de pessoas que quando entraram em universidades e tudo mais, ou, assim, se converteram, assim, pra apostasia, ou vieram mesmo, assim, ao ateísmo e tudo mais. E então, às vezes, muitas vezes o meio influencia. E você tá falando, né, que se o teu meio, assim, realmente não colabora pra essa decisão, pra esse estilo de vida e pra seguir essa verdade, como tu faz pra não ser influenciado? Acho que o melhor jeito de não ser influenciado é tu ter certeza no que tu tá falando, né? Ter certeza no que tu tá fazendo. Então, quando chegou a um ponto de que eu senti que eu não poderia mais continuar com a minha doutrina antiga, que eu não poderia mais continuar no lugar onde eu tava, é porque eu tinha certeza. É porque eu já tinha estudado, é porque Deus tinha me tocado, eu tinha orado. Então, foi nesse sentido de ter certeza, de ter estudado, de ter certas comprovações que as pessoas tentavam refutar, mas que eu tinha convicção. Que eu sabia que era isso que eu acreditava, então é o que fazia eu dar sequência, o que eu fazia eu ter certeza. É como o Paulo diz, né? O nosso culto racional. Então a gente construiu uma base de argumentos. E eu queria falar contigo essa questão, então, também, que temos sobre o estudo. Como é que foi, assim, tu já havia estudado, já havia pensado nessa questão de realmente aprofundar o conhecimento bíblico? Sim, já tinha pensado, mas antes eu só queria ver, será que tem como pegar água? Tá, obrigado. Então,
eu não tinha chegado a fazer estudo bíblico padrão, sabe? Nas igrejas adventistas a gente vê muitas revistas, muitas estudos um pouco mais formais. Na igreja adventista também é muito comum a gente ter um instrutor bíblico, né? Que a gente oferece. Então, alguém que estuda a Bíblia conosco, pastores ou membros da igreja. E neste primeiro momento, eu não tive isso. Eu acabei, até muito contigo, né? Que a gente trocava bastante ideia sobre isso, acabando estudando por... Gente, o primeiro estudo que eu dei pro Murilo foi de Daniel. Mas acabando indo por versículos à parte. Acho que a primeira coisa que veio assim pra mim foi a questão dos 10 mandamentos. Então, isso foi uma coisa que me incomodou, que me gerou dúvida. Daí, indo aos poucos, assim, primeiro na questão doutrinária foi o que me fez mudar, foi o que me fez repensar, sabe? Não necessariamente um estudo complexo, mas aos poucos, questionando as coisas, sabe? Sim, a questão dos 10 mandamentos é uma das coisas que mais é lembrada, né, com a nossa igreja. Então, acho que pra quem não veio de berço adventista, né, muitas vezes é o caminho, aquele ponto que fica mais como assim, porque a gente vê os 10 mandamentos ser seguidos apenas, além da adventista, sim, né, comumente as pessoas lembram pelo judaísmo, e é muito é muito revogado, assim, pelos dois lados, né, tanto, obviamente, ateísmo, mas também o protestantismo, muita parte do protestantismo, e o catolicismo, né, com ali um diz que não é pra seguir, o outro tem outro, né, que é o catecismo. Então a gente tem muitos versículos bíblicos, mas mesmo assim, eu sei que provavelmente, né, quanto mais a gente estuda, vai ficando muito claro. Mas no início, assim, mesmo que tenha muitos versículos, como é que foi essa relação em dúvida, assim, pra continuar estudando? O que te motivou a continuar, mesmo que parecesse confuso no início? Eu acho que as pequenas dúvidas que foram gerando em mim foram trazendo uma vontade de estudar algo um pouco mais macro. Então ali, detalhes dos 10 mandamentos, detalhes doutrinários, de como ver Jesus, de como chegar até Deus. Isso foi me motivando para chegar em estudos maiores. Como tu comentou, a gente estudou Daniel, estudou profecias. Então, e aos poucos vendo que, no fim das contas, a versão bíblica, no fim das contas, o que a Bíblia nos traz, é a verdade que vai se revelando. É as tuas conversas com Deus que chegam nesse caminho. Então foi esse conjunto de estudos, esse conjunto de coisas, de pequenas coisas, depois estudando também um pouco mais a parte científica, que a gente vai falar também, que me levou a continuar, a querer coisas mais amplas, a querer continuar nesse processo, nesse caminho. Claro. E é isso, né? O estudo, e muitas vezes é que, claro, tem vem um senso cultural que a gente tem também da relação ali do catolicismo lá no início, quando era um clero, sobre o não ter dúvida, né? O não ter dúvida, porque isso é contrário à fé. Então, quando a gente tem dúvida sobre algo com a palavra, a gente não... Mas isso é o que vai construindo o nosso conhecimento, né? Porque eu e Yasmin, até hoje, tem muitas coisas que eu tenho dúvida, e é isso que me leva a aprender mais. Obrigada. É isso que leva a gente, então, a aprender mais. É a gente sanar essas dúvidas. Então... Obrigada. Então, no início, tenham dúvidas, porque é isso que vai fazer vocês terem uma fé racional. Porque é o que precisa, né? O mundo hoje vai querer fazer a gente duvidar e levar apenas por emoções. Muitas vezes as pessoas focam muito na emoção. Mas o que faz a gente seguir até o fim é ter em mente quem a gente é, onde a gente quer chegar e no que a gente acredita. Então, assim, essa questão é bem interessante, né? Porque tudo começa conhecendo a palavra, estudando. Mas depois, ouvindo outras coisas que serão acrescentadas e tudo mais, é questão de doutrina. Como é que foi pra ti seguir doutrinas, essa parte? Como eu já havia comentado, né? Na minha família é um pouco diferente. Então, quando eu comecei a querer adotar doutrinas que são passadas, né? São explicadas, são pregadas pelo Adventismo, foi um pouco difícil
tanto pra mim, né, por conta dos costumes, por conta do lugar que eu tava inserido, quanto pra eles, de aceitar uma doutrina diferente, de aceitar uma coisa nova. Então, principalmente na questão do porco ali, do camarão, de eu querer... De Levítico, né? Do Levítico, de eu querer guardar o sábado, de eu querer manter ali minha rotina indo à igreja. Isso foi difícil, porque vale a pena, né? Deus vai nos guiando, vai nos conduzindo, e vale a pena a gente fazer esse sacrifício, vale a pena a gente abrir mão, talvez de uma pequena coisa agora, de sair uma vez sexta de noite, de comer às vezes ali uma comida que vai porco, que vai camarão, frutos do mar, né? É difícil. Principalmente no começo a gente pensa, eu acho que eu nunca gostei tanto de bacon quanto eu gosto agora. Eu nunca tive tanta vontade de comer bacon quanto eu tenho agora. Mas a gente vai abrindo mão de algumas coisas e vai valendo a pena. E tu sente que Deus vai tocando teu coração. Tu vai sentindo isso vir à tona. Isso que tu nunca fazia antes. Por mais que agora seja difícil, por mais que tu tá abrindo mão de um prazer diário, de um prazer momentâneo, tu vai construindo uma relação melhor. Tu vai aumentando a tua fé, porque tu tá confiando em Deus pra isso, e tu vai ter uma relação melhor com Ele, sabe? Vai ser uma coisa com mais proximidade. Então não é fácil, não é uma coisa que ocorreu, pelo menos pra mim, né? Do dia pra noite. Foi primeiro parando com coisas maiores, como por exemplo, pra gente comer costela de porco, parei de comer carne de porco no churrasco. Daí depois fui parando de comer bacon. Por último, pra mim uma coisa muito difícil foi o presunto, porque eu comia quase todas as manhãs. Então fui progredindo aos poucos, mas acho que pra chegar, né? Pra chegar no objetivo, a gente tem que ir andando com a intenção de melhorar. Sim, e o Espírito Santo quando tá conosco, né? Ele vai nos trabalhando em nós e tudo vai progredindo. E eu queria até falar nesse ponto de que tu falou sobre, né, que a família tem costume diferente, então acham meio estranho. E muitas vezes a gente vai estar no meio, né, ou talvez você não siga, ou se você segue, você pode estar no meio, que é visto meio estranho. Talvez não ir em algum evento sexta-noite, né, que sábado começa do pôr do sol, ou não comer algum alimento, como o Dilo falou. Ou enfim, essas questões podem ser vistas meio estranhas. E às vezes a gente fica até sentindo meio muito ofendido, né? A gente se sente muito ofendido. Mas é que realmente, né, de longe pode ser estranho. Porque abre mão, entre aspas, né? Abre mão de algumas coisas, né? Nega a si mesmo e desejos por amor. Só que quando não entende, só parece doideira. Né? Tipo, pra quem não tá seguindo... pra quem não tá seguindo o caminho, parece que é um desperdício. Ou que... né, tá, tipo, ficcionado, né, que muita gente até fala, que tem que ser uma coisa light, assim, religião, não pode se envolver muito, porque senão vira muito doutrinado e alienado. E, na verdade, não, quanto a gente mais se entrega, mais a gente tem a plenitude, né, tipo, tem gente que acha que a gente vira menos, mas a gente sempre se torna mais, porque agora Cristo está conosco. O que acontece muito é tomar a religião como uma área só da vida, né? Então, a religião tá numa caixinha aqui, que não vai afetar o meu casamento, que não vai afetar meu trabalho, que não vai afetar o jeito como eu trato dinheiro, né? Tanto de pessoas que eu conheço. No meu caso, então, eu passei a praticar os costumes adventistas. Mas isso não influencia, sei lá, o jeito que eu vou tratar meus amigos, o jeito, se eu vou ou não seguir o sábado, se eu vou ou não comer os alimentos. Então, é uma escolha, eu acho que isso é importante frisar, de que a tua fé, de que o teu Deus, ele, né, no nosso caso, não é uma parte da vida. Ele tem que estar em toda a tua vida, tem que girar em torno de tudo que tu faz. Tudo que tu faz tem que ter um motivo pra Deus, tem que estar correto perante Deus,
Porque senão tu vai estar deixando de desejar em alguma área. E tu vai sentir isso, e tu vai sentir a necessidade de melhorar e aos poucos tu vai indo, né? Tu vai... Tudo que façam para a glória de Deus, né? Então, acho que quando, assim, eu comecei também na minha caminhada, uma das coisas que eu vim entendendo é que às vezes a gente pensa que a gente só tá perto de Deus, só tá glorificando a Deus quando a gente tá escutando, cantando louvor, lendo a Bíblia, dentro da igreja, falando de Deus, mas muitas vezes tudo que a gente faz, a gente pode fazer pra glória de Deus e fazer bem feito pra que seja pra Ele. Então, no trabalho, como falando na vida financeira, o jeito que a gente utiliza o nosso dinheiro, os nossos recursos, podem ser pra glória de Deus. E uma das coisas que eu acho muito interessante é sobre pregar, né? Que a gente prega muitas vezes só pelo jeito que a gente trata o próximo. Então, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas também são pra glória de Deus. Nos estudos, tudo pode ser feito pra glória de Deus. E daí tudo flui, né? Porque se Deus é a base de tudo, tudo fica melhor, não acha? Assim, né, abrindo um espaço aqui pra comentar, eu tive algumas experiências de poder falar de Deus e comentar de doutrina e comentar até da própria existência dele para colegas e amigos, e a gente vê que, por mais que às vezes é uma coisa mais complicada, sabe? Algumas pessoas não querem aceitar, ou às vezes não concordam, vem com a mente fechada, vem agressivo, e às vezes parece que não tá fechando, sabe? Que tu quer pregar, tu quer espalhar, tu quer que as pessoas entendam a tua visão, que as pessoas conheçam o Deus que tu conhece, e acaba que no início não funciona, no início tu sente dificuldade, tu sente que talvez tu não tenha os argumentos certos ainda, que tu não tenha os estudos necessários ainda, mas isso tudo Deus vai conduzindo, né? Eu tenho experiência, por exemplo, com um colega meu que a gente teve uma primeira discussão, assim, eu não lembro exatamente como a gente chegou nesse momento, mas a gente estava discutindo sobre a existência de Deus, e eu lembro que, né, ele, um ateu, né, acredita na teoria evolucionista, e ele foi me trazendo algumas perguntas, assim, tá, mas tu acredita em Deus e como funciona isso aqui? E essa evidência aqui, daí me mostrava, sabe? E eu fui tentando rebater, tentando utilizar os argumentos que eu sabia no momento, eu fui vendo que não era o suficiente. Eu fui vendo que eu precisava saber mais, sabe? Então, daí eu fui pra casa, tirei algumas dúvidas ali, até com quem me acompanhava nos estudos bíblicos, né, que é o professor Felipe. Um abraço. Eu pesquisei coisas na internet, eu peguei os argumentos que ele mesmo tinha me dado e fui pesquisar e fui tentar, não pra ganhar dele, não pra ganhar uma discussão, mas sim pra poder honrar Deus, poder talvez trazer uma pessoa um pouco mais perto de Deus. Então, claro, não foi na próxima vez que a gente discutiu que eu converti ele, e ainda não, mas a gente volta e meia conversa sobre isso, e eu acho que cada conversa eu aprendo mais, porque eu posso pesquisar coisas novas, porque eu posso entender mais os argumentos de talvez alguém que não acredite, e assim estar preparado para próximas discussões. E eu posso, né, se Deus quiser, um dia trazer ele para mais perto da igreja. Então eu acho que tudo que a gente vai estudando, tudo que a gente vai aprimorando ao longo da nossa vida como cristão é útil, sabe? Deus usa. Deus vai nos usando. É uma coisa que vale a pena, é um tempo que não é perdido, né? Que ele é investido para tu poder pregar esse evangelho. Então acho que a gente tem que sempre continuar estudando, sempre continuar nos estudos e se manter focado nisso. Sim, é lindo. Agora vou trazer uma reflexão polêmica. Eu sei que talvez muita gente que esteja assistindo, né, queria que tu desse um conselho, porque, bom, a gente sabe, né, que somos salvos pela graça. E tem muita gente, né, que pensa isso, que se crer é necessário, não tem por que seguir um caminho tão estreito, talvez se abster de tantas coisas, seguir um estilo de vida diferente do de costume, negar algumas tradições. Não tem porquê disso, não tem como assumir tantos compromissos que é necessário, ou estudar tanto, ou guardar mandamentos, não é necessário, é só necessário talvez uma fé ali, acreditar. Por que você acha que precisa de mais, então? Porque você
dar sua vida por essa causa. Se, né, nessa questão, assim, se só a graça basta. Me deixou com a bomba aqui. Eu falei. Mas, pra mim, eu acho que... Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que falam que são católicos, cristãos, evangélicos, enfim, não praticantes. Tá? Essa expressão do não praticante. Então, a pessoa diz que acredita em Deus, mas que não segue nenhum fundamento do cristianismo, não segue, por exemplo, não guarda nem o sábado, ou se a sua religião fala do domingo, também não guarda do domingo, não vai nos cultos, não, sei lá, recolhe o dízimo, não apresenta, por exemplo, a igreja para os seus filhos ou para sua família, não tem necessidade de pregar o evangelho, não tem necessidade de guardar a lei de Deus. E eu me pergunto qual é a proximidade que essa pessoa tem com Deus, né? Qual que é o relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Porque se tu não é preocupado a ponto de orar, a ponto de querer ir pra casa de Deus, a ponto de querer falar de Deus para outras pessoas, eu acho que talvez tu não conheces de Deus. Porque se tu entende que Deus é um Deus de bondade, é um Deus que, claro, ele tem as leis, tem a Bíblia, tem o que tu vai... que ele vai aos poucos te transformando, aos poucos mostrando essas doutrinas, essas regras, mas tu sente essa vontade, tu sempre sente essa necessidade de seguir também os mandamentos, de seguir também as regras. Então eu acho que a partir do momento que tu diz que realmente acredita num Deus, que tu realmente entende o que é Deus e toda a sua bondade, toda a sua capacidade, todo o seu poder, e tu não se interessa em guardar esses mandamentos, não se interessa em seguir a lei dele, eu acho que talvez tu não tenha entendido. Talvez tu esteja mais afastado do que tu pensa, sabe? Sim. Nossa! Vocês viram que reflexão? Então, assim, não é um julgamento de forma alguma, pois, né, existe o livre-arbítrio, cada um faz o que acha mais correto em muitos pontos, mas é, assim, muitas vezes um apelo, sabe? Que a gente, não é que a gente quer mandar, assim, falando de pessoas, crentes, cristãos em geral. Não é que, no caso, a gente quer que todo mundo faça o que a gente faz por algum motivo. É que a gente conheceu um amor tão grande, uma salvação tão linda, uma transformação tão gigante em quem somos e uma verdadeira paz que tu quer mostrar pra todo mundo, sabe? Como sempre, a gente... É muito comum indicações, né? Tipo, sei lá, vou ir no restaurante, ele é muito bom, daí tu quer contar pra todo mundo, que todo mundo vá pra experimentar o que tu experimentou. Então, a mesma coisa, quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece esse grande amor, quando a gente é perdoado, né? Porque a gente é perdoado. E quando a gente se conhece como filho de Deus, né? A gente entende realmente a vida. A gente entende tudo que a gente tinha tanta dúvida. É realmente a vontade genuína e verdadeira de que todos possam experimentar. Pelo menos que possam saber o sentimento que é ter isso. Não porque nós, mas sim que as pessoas tenham a felicidade que nós tivemos. Não pra nós, mas pra Deus e pra elas mesmas, muitas vezes, né? Te dá vontade de que todo mundo conheça. Sim, quando a gente se preocupa com alguém, quando a gente zela por essa pessoa, né? A gente quer cuidar, tem um relacionamento um pouco mais próximo, a gente quer que nem falou que essa pessoa conheça. E não só pela gente, mas sim pensando nela, mas sim pensando em Deus e pensando o quanto talvez essa tua indicação faça diferença, né? Pra essa pessoa. Sim. E agora, mais uma grande polêmica aqui, né? Que acho que é também uma das coisas que eu conheci sobre o criacionismo, né? Que é algo essencial, não tem como crer na Bíblia, crer em Deus sem crer no criacionismo, mas a gente vê muito evolucionista teísta, né? Que não é condizente. Sem preconceitos. Ou evolucionismo em geral, né? A gente vê, então, principalmente nas escolas e tudo mais. Então, como foi pra ti? Tu já sempre foi criacionista? Tu começou a ser? Não, essa pergunta é boa, mas eu por muito tempo fui não só acreditava na evolução, mas talvez não até por convicções próprias, né? Mas pelo que é ensinado no colégio, pelo que a gente aprende, pelo que a gente tá
acostumado, e uma coisa que me choca muito, né? Hoje mais não tanto, mas me chocou muito quando eu comecei a estudar sobre isso, é a quantidade de pesquisa científica, né? A quantidade de argumentos por trás. Porque até se tu pesquisar no Google, assim, algumas definições, elas trazem quem acredita no criacionismo como pessoas que negam a ciência para poder acreditar em Deus. As pessoas que negam estudos científicos para tu poder seguir a fé religiosa. E a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo, vai começando por assuntos mais simples, assim, até alguns um pouco mais avançados, e entende que ele é super científico. Que o criacionismo ele tem muitas teses, muitas pesquisas que suportam ele. Claro, assim como o evolucionismo é uma teoria que a gente no evolucionismo, se a gente analisar, a gente pode encontrar muitas falhas. Não é uma teoria perfeita, não é uma coisa que é comprovado, né? A gente tem a teoria do criacionismo fortíssima, né? A gente tem muitas teses que suportam, muitas evidências de um dilúvio, muitas evidências que a Terra teria que ser criada por Deus, mas a gente aprende o contrário, a gente aprende a evolução como uma verdade universal, a gente aprende a evolução não como uma teoria, e sim como uma explicação. A explicação que é a teoria da evolução, né? É uma teoria, e a gente não aprende como teoria, a gente aprende como uma explicação. Então, eu aprendi que o ser humano foi evoluindo, né? Começou com um amontoado de aminoácidos e foi se tornando até chegar ao que é hoje, durante milhões de anos, e eras, e extinções. E como tu conciliava tua crença em Deus com isso? Num primeiro momento, era uma crença, eu acho que talvez um pouco mais vazia, né? Porque eu não tinha problema em, por exemplo, acreditar em Deus, né? De uma forma menos profunda do que hoje, né? Com menos conhecimento, num lugar diferente. E também acreditar no evolucionismo, né? Porque até aquela questão que eu comentei de a religião tá em mais de uma área na vida, pra mim, naquela época, a religião era uma área da vida só. Era uma área que, às vezes, eu tinha meus amigos, que eu encontrava, que a gente tinha nossas reuniões, que a gente tinha o nosso grupo de jovens, mas que talvez aquilo que eu via, aquilo que eu vivenciava, que eu experimentava, que eu vivia, era uma área da minha vida. Era uma área que eu utilizava nos fins de semana. E o que eu fazia ali durante a semana, o que eu aprendia ali sobre evolucionismo, por exemplo, para mim era diferente. Então, eu conciliava de uma forma que a minha relação com Deus era menor, minha fé era diferente. E quando eu fui amadurecendo um pouco essa fé, né, principalmente quando eu comecei a frequentar a igreja adventista, que eu entendi que Deus é o nosso criador, né, é o nosso pai, que a gente precisa pesquisar sobre isso, a gente precisa entender sobre isso, e aos poucos eu fui entendendo e aceitando, né, o criacionismo, porque ele não é fantasioso, ele não é uma coisa sem base, sem critério. Tem muito estudo por trás disso. Sim. Então, estamos aqui nos nossos últimos minutos. E como tu falou, né, foi muito legal trazer essa jornada, principalmente aí para quem tá entrando nessa jornada cristã, adventista, e que se sente medo, dúvidas muitas vezes. É legal ver alguém que também tá passando por isso. E eu queria então que tu enviasse talvez um conselho, uma palavra para os que estão passando pelo que tu já passou e tá passando também. Bom, acho que uma boa consideração final seria a certeza, né? Tu ter convicção no que tu tá falando, tu ter convicção no que tu tá pensando, porque tu vai ser confrontado, né? Todo mundo, principalmente que tá numa religião diferente do seu meio, ou até os adventistas, né, que às vezes até os evangélicos, os católicos, tem uma crença diferente, né? Tem interpretações bíblicas diferentes. Então, tenha certeza do que tu sabe. Estuda. Né? Eu, por exemplo, gosto de estudar muito questão do criacionismo, e foi uma coisa que eu me apeguei. E foi uma coisa que eu me segurava. Então, quando alguém me falava o contrário, quando ali algum professor ensinava alguma doutrina, alguma questão evolucionista, eu sabia onde me segurar. Eu sabia
que eu tinha certeza do que eu tava falando. Eu sabia que tinha valido a pena eu acreditar em Deus, que eu tinha valido a pena eu começar a ir à igreja. Então acho que se manter firme, estudando a Bíblia, estudando a palavra e principalmente mantendo uma relação com Deus, porque tu falando com Ele todos os dias, tu orando, tu lendo a Bíblia, isso vai te fortalecendo e vai te preparando para quando tu precisar, né? Para quando tiver as adversidades. Amém! Maravilhoso. Então, que todos nós tenhamos isso no coração, de estudar, de continuar firmes, de se apegar e de saber mais e mais, ter uma comunhão cada vez maior com Deus, né? Então, eu queria agradecer a tua presença também aqui. Estamos aqui com pessoas ajudando, né? Minha mãe também tá ali. Então, a todos que estão assistindo, que você, então, tenha... né, tido alguma reflexão com essa pauta tão importante. E também possa, então, levar a vida de mais pessoas, compartilhando, se inscrevendo. E que a gente possa, então, estar aqui em outro momento também com os assuntos. Se quiserem dar sugestões de tema, pode deixar aqui nos comentários. E muito obrigada, então, pela presença. Agora a gente pode, então, terminar com uma oração. E até o próximo episódio. Então, Murilo, ora pra gente. Bom, então... Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa tarde. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou esse momento, porque a gente pôde conversar. Agradecemos por essa oportunidade que a igreja nos dá de ter um lugar bonito, de ter um lugar bom, de poder debater sobre assuntos, de poder tentar levar um pouco da nossa experiência para outras pessoas. Então, Pai, te agradecemos por isso e por tantas outras coisas, em nome de Cristo. Amém. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.